não era para o índice Bovespa subir. E eu comentei isso aqui algumas vezes dentro das super quartas passadas. Mas por que cargas d'água, né? O índice Bovespa, então, está subindo, né? Isso não era para acontecer. Eu vou trazer alguns pontos, a gente já falou um pouco disso, mas não custa nada trazer esses pontos, né? E eu vou falar aqui também, na minha opinião, se sustenta essa alta do índice Bovespa, se realmente é algo factível, né, de perdurar. Primeiro ponto se a gente olhar então, desde a semana passada para cá, o que domina o noticiário, tá, aumento de imposto. Toda notícia é de aumento de imposto. Inclusive, saiu agora, o PL entrou no STF para barrar o aumento de 9% no imposto de exportação de petróleo, que inclusive eu já comentei aqui em outras super quartas, que é uma aberração esse tipo de imposto. Né? Você não onera exportação com o intuito de arrecadação, isso é um problema, mas então esse governo, pelo menos nesses primeiros meses de governo, ele é pautado por aumento de imposto, combustível, tentar morder petróleo e por aí vai. Outros outros aumentos de impostos virão, é fato, só dá uma pesquisada que você vai ver que o imposto está voltando em diversos setores. Esse aumento de imposto, pessoal, por incrível que pareça, isso acaba tendo um viés positivo para o mercado. Por quê? Aumento de imposto significa uma equação fiscal melhor do próprio governo, já que eu entrei com uma dívida, eu entrei com uma PL, com um projeto de lei lá, não projeto de lei não, com a PEC de 200 e poucos, né, de 200 bi, não sei. Ou seja, eu já vou ter um desajuste fiscal, mas aí eu entro com um aumento de imposto para contrabalancear o aumento de gastos. Então o mercado entende, ok, isso é positivo, por incrível que pareça. Só que não está refletindo na curva de risco, na curva de DI. Toma cuidado com isso. Então o fiscal está ok? Ok. Mas a curva de DI não está refletindo isso. Agora, fica claro que o aumento de imposto, mais os dados que já estão saindo, então você pode olhar dados de veículo, você pode olhar confiança do empresário, você pode olhar, vários dados já mostram um baixo crescimento nosso contratado para esse início de ano e vai, provavelmente, os próximos dados do IBC-BR, que o IBC-BR é uma proxy do PIB, da atividade, pode já mostrar um baixo crescimento e, quem sabe, até uma recessão. Ou seja, quer dizer, para ser recessão precisa de mais trimestre, enfim, mas até um PIB negativo. Né? Não vamos falar em recessão ainda, um PIB negativo. E também, na soma dessa equação, a gente tem inflação ainda persistente. Ela não consegue recuar do ponto que está agora. Então, se você tem uma soma de aumento de imposto com baixa atividade, né, e uma inflação ainda persistente, mesmo que baixa, bem abaixo da Selic, eu tenho também esse nível de atividade baixa, provavelmente a leitura que o mercado está fazendo é que o Banco Central pode começar a mexer então na Selic, ou seja, não precisou nem o governo fazer muita pressão, só o ambiente econômico, ou seja, de contração e de redução desse crescimento, já faria com que o próprio Banco Central mexesse na Selic. E hoje a gente tem um dos maiores juros real do planeta, que é a diferença entre o juro nominal e a inflação. Ou seja, isso por si só já teria algum espaço para mexer nisso daí. Tá? A inflação continua pressionada no mundo inteiro, fenômeno mundial, e de certa forma, quando você então joga na equação todos esses dados que eu coloquei aqui, pode ser que a Selic venha a cair. Como é que eu sei que o mercado está precificando isso? E aí vai um pulo do gato para você, tá? Então aqui, ó, pulo do gato nessa super quarta, tá? Então, que é o seguinte, quando você tem empresas que têm alto endividamento em CDI, essas empresas com CDI rodando alto, elas sentem muito no balanço. Por quê? Porque a linha de lucro é pressionada por despesas financeiras. Quando a expectativa, e não a Selic, tá? Vão te ensinar errado aí nesses vídeos que estão aqui no YouTube e tal, porque a Selic caiu, esperar a Selic cair para ver se a bolsa sobe e tal. Quando a expectativa de ancoragem da Selic começa a vir para baixo, ou seja, pode haver corte na Selic, automaticamente o mercado começa a reprecificar essas ações, essas empresas. Então, acompanhar empresas com alto endividamento, principalmente em CDI,
é uma proxy para você perceber se o mercado está pagando, está tomando mais essas ações. E está acontecendo com algumas delas, algumas que eu acompanho. A expectativa, então, para a Selic já começa a ter, o mercado já começa a reprecificar uma expectativa de queda da Selic. Isso por si só já daria para o mercado se sustentar. Por quê? Porque hoje, por exemplo, né, hoje foi atípico, o mercado subiu bem, mas eu tive setor de incorporação subindo bem, o setor de tecnologia subindo bem e empresas com alto endividamento também subindo bem. Ou seja, fica claro para o investidor que isso é uma reprecificação do mercado ancorando alguma redução da Selic. Então pode ser que o mercado já esteja mudando. E aí isso por si só já evita que o mercado que o mercado caia, né? Que o mercado passe desses 103 mil pontos. Queda da Selic com certeza alivia o DRE das companhias, alivia custo de dívida, alivia mercado, alivia uma série de fatores, independente do aumento de imposto, independente desse baixo crescimento, independente dessa inflação que ainda é persistente. Bom,